Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer um assunto muito importante. E esse assunto tem a ver com a sua salvação e com a minha salvação também. Então, por isso, eu quero lhe fazer um pedido. Por favor, assista esse vídeo até o final. Não comece a assistir e depois de 2, 3, 4 minutos você para não. Porque tem muita coisa importante que eu quero falar para você. E às vezes nós deixamos de assistir uns vídeos porque nós não nos interessamos pelo assunto, mas e se eu te falar que você está correndo risco de perder a salvação? E aí, você vai permanecer ou não? Eu permaneceria. E o assunto que eu quero falar para você é a respeito, sabe do quê? Do pecado. Pecado é uma coisa que nós sabemos que vai tirar muitos do céu, não é verdade? Só que às vezes nós nos preocupamos com pecados grandes, né? E esquecemos dos pecadinhos. Apesar que, para Deus, pecado é pecado. Nós fazemos distinção, né? Às vezes uma pessoa comete aquele crime enorme, nossa, aquela pessoa ali está condenada. E às vezes a pessoa comete um pequeno delito, uma coisinha pequena, e nós falamos, aquele ali tem chance. Mas para Deus não é assim. Para Deus pecado é pecado e ponto final. Aquele que fez um ato terrível, se não se arrepender e se converter, vai perder a salvação. E aquele que fez um delito pequenininho, alguma coisa assim, simples, corriqueira da vida, se não se arrepender e não se converter, também vai perder a salvação. Por isso que eu quero te falar, permaneça aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos cometendo algum pecado que não estamos notando, ou talvez nós percebemos, mas achamos que Deus não se importa com esse tipo de coisa. É uma coisinha simples, não? É tão pequenininho, não tem problema. Mas será que não tem problema mesmo? Então vamos lá comigo? A primeira coisa que eu quero falar com você, lá no livro de Cantares, capítulo 2, verso 15, olha o que está nos dizendo. Lá fala assim, olha. Cuidado com a raposa, né? Cuidado com as raposas. Aí tem uma vírgulazinha assim. Mas são as raposinhas que estão devorando, acabando com a nossa plantação. Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e comece a acompanhar todos os versos, todos os livros que eu for lendo. Eu gostaria que você acompanhasse também, para você ter uma noção de quão sério o que é o que eu estou falando. Então, olha só, nós nos preocupamos com as raposas e deixamos as raposinhas passar por debaixo da porta, destruir a nossa plantação. Levando para o lado espiritual, nós deixamos as raposas grandes, né? Não, aquilo ali é pecado grande, vou deixar. Mas os pequenininhos que podem nos levar à perdição, a sermos destruídos pelo fogo eterno de Deus, nós não damos conta. Você vê como que é terrível? Você vê como que é sério? Então permaneça nesse vídeo aqui, porque eu vou te mostrar que muitas das vezes estamos cometendo esse pecado, e se nós não nos convertermos, se nós não nos arrependemos, se nós não abandonarmos, nós vamos perecer. E aí, você quer perecer? Eu não quero. Então por isso que eu vim fazer esse vídeo para você. E para mim também, é claro que toda vez que eu faço uma mensagem, ela é primeiro, ela serve para mim. E depois, com certeza, para você. Então vamos lá? Qual é a maior arma do ser humano? Você sabe qual que é? Então, eu vou deixar aqui desse ladinho aqui, ó, para você ver qual é a maior arma do ser humano. Você viu? É a nossa língua. E aí você pode falar, nossa, mas por que que a nossa língua é a maior arma do ser humano? Você sabe o que que ela vai falar? Lá, a nossa língua, ela destrói, ela separa amizades e famílias também. A nossa língua, a Bíblia fala que é um órgão pequenininho, mas se ele fosse domado, domaria o corpo inteiro. E outra coisa, ela fala que ela é como se fosse um câncer. Depois eu vou te dar essa passagem aí, que a nossa língua é como se fosse um câncer, ela corrói tudo. E aí você pode estar se falando assim, com certeza você vai falar de fofoca. Também, eu vou falar de fofoca. Mas acontece o seguinte, muitas das vezes, nós, sem querer, você sabe por que eu estou falando isso? Porque, vou dar um exemplo aqui, de repente você está conversando na roda de uma turma, está batendo um papo, até uma coisa simples, normal, corriqueira do dia a dia, mas de repente passa uma pessoa ali, ó, e aí você fala, você viu fulano? E aí de repente, do nada, você começa a falar coisa daquela pessoa.
Só que acontece que você está falando com outras intenções no coração, às vezes é para criticar. Então, a partir daquele momento, você já está julgando. E a Bíblia fala que a gente não deve julgar a pessoa. Nós estamos cometendo um pecado em julgar aquela pessoa. Às vezes colocamos defeito naquela pessoa que está passando, ou às vezes começamos a conversar sobre qualquer assunto, aí entra falando mal do pai, da mãe, da vizinha, do vizinho, do tio, do marido, do vizinho, do colega. E aí, quem está escutando também está participando. É isso que eu queria falar para você. Você pode estar falando nesse momento assim, ah não, mas eu não faço fofoca. Mas se você está escutando alguém falar mal de qualquer pessoa, você participa com ela. E para Deus, você se passa a não ser um fofoqueiro, mas se você não estivesse escutando, ela não estaria fazendo fofoca. Você vê como é sério? Nós não devemos nem sequer escutar quando alguém fala mal de alguém. Nós devemos, sabe fazer o quê? Quando alguém começa a falar mal de alguém? Vamos botar o joelho no chão. Vamos orar por aquela pessoa e por nós mesmos, porque nós estamos precisando de orar. Porque se nós cuidássemos mais da nossa vida, nós não gastaríamos tempo para cuidar da vida dos outros. Sabia disso? E olha só o que a Bíblia fala a respeito da nossa língua. Lá no livro de Tiago, gente, por favor, leia o livro de Tiago, capítulo 3 inteiro. Eu vou dar só alguns versos para você ver como é sério a questão da língua, tá? E fala assim, ó, vamos lá, capítulo 3, e os verso 2 e depois o verso 3. Tem alguns versículos que eu vou resumir, tá? Mas olha só o que fala no capítulo 3 de Tiago, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Acabamos de falar, né? Nós cometemos erro, cometemos pecado. Mas olha o que fala. Mas se alguém não tropeçar na língua, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo inteiro. Gente, nós falamos o que está cheio no nosso coração. Você está entendendo? Então, quando você abre a boca e você vai falar alguma coisa que prejudica alguém, é o que está dentro do seu coração. E aí você vai cometer pecado falando dos outros, vai levar outras pessoas a cometer pecado porque você vai fazer com que outra pessoa também peque, e às vezes ela comenta com essa pessoa, depois comenta para outra e assim vai. E aí vira aquela bola de neve. E ainda continua assim, ó. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para os obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Então, nós precisamos fazer o quê? Como nós colocamos, né, freio na boca dos animais, por que nós não tapamos a nossa boca de vez em quando para não falar mal, para não prejudicar alguém? E ainda fala assim, ó, olha só, para quem é cristão, principalmente, olha o que nós fazemos com a nossa boca, com a nossa língua. Versículo 9. Com ela, a nossa língua, nós bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Você sabe que jeito você está bendizendo a Deus? Você está lá cantando um hino, louvando a Deus, pregando, orando, aleluia, glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, essa tua boquinha, a minha boquinha que está cantando, louvando a Deus, de repente está lá amaldiçoando o nosso próximo. Não é sério isso daí? Ainda continua assim, ó. De uma boca, versículo 10, procede bênção e maldição. Olha só o que Tiago nos fala. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não deve ser desse jeito. Não podemos falar isso. Capítulo 5 e versículo 9 de Tiago. Irmãos, não vos queixais uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Não devemos nos queixar uns aos outros. Às vezes nós sentamos numa rodinha e de repente a gente começa a queixar do nosso marido, queixar do nosso filho, queixar da nossa sogra, do nosso sogro, tio, parente, do patrão, da funcionária. Nós nos queixamos do trabalho, começamos a falar mal de quem trabalha conosco. O juiz está às portas. Preste bem atenção com relação a isso. E vou falar mais textos ainda da Bíblia. Capítulo 1, verso 26, também de Tiago. Capítulo 1, verso 26. Olha lá o que está nos dizendo. É sério. Como a Bíblia está repleta de textos falando a respeito da língua.
Se alguém supõe ser religioso, você é religioso ou é religiosa? Vamos ver o que a Bíblia está falando. Deixando de refrear, porém, né, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Ela é vã. Terrível, misericórdia. Quer dizer, então, que se nós dizemos que somos cristãos e não conseguimos refrear nossa língua, nós temos uma religião vã, uma religião falsa, uma religião, como é que eu vou falar? De meia boca. Não somos cristãos verdadeiros. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Porque a Bíblia fala que aquele varão que domina a sua boca, que ela sabe controlar o corpo inteiro. Olha só que coisa interessante. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, todos nós que sabemos que não devemos falar do nosso próximo, nem desabafar. Sabe, às vezes a gente fala assim, mas eu não estou fazendo fofoca, eu só estou desabafando, eu preciso desabafar. Dependendo do que você está falando, vira fofoca. Porque às vezes você fala assim, eu quero desabafar, meu marido fez isso, fez aquilo outro, como meu marido é terrível. Ou depende, vai falar seu filho, meu filho, ele fez isso, fez aquilo outro, ele não presta, ele é isso, que é aquilo outro. Você está falando mal. Ainda está julgando, está dizendo que ele não presta. Entendeu como que é terrível? Então, olha, se nós sabemos o que é correto e não fazemos, nós estamos cometendo pecado. Misericórdia, que isso não aconteça nem comigo, nem com você. Que venhamos verdadeiramente, quando nós sabemos o que é errado, o que nós devíamos ter deixado, ou devemos deixar no momento que nós estamos sabendo que aquilo não é correto. Não é verdade? 2 Timóteo 2,16. Olha só olha o que nos fala lá. 2 Timóteo. Vamos ver. Presta bem atenção. Evita igualmente os falatórios inúteis. Olha. E profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, só falando com relação à língua, à fofoca, ao desabafar, porque às vezes, querendo ou não, a gente desabafa e a gente acaba falando coisa que não deve, não é verdade? E ainda continua lá. 1 Pedro 3,10. Vamos ver o que está dizendo? 1 Pedro 3,10. Olha o que está nos dizendo lá. Vamos ver o que 1 Pedro 3,10 está querendo nos falar. Olha lá. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua. Olha que lindo, hein? Refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, se você quiser viver, ter uma vida feliz, refreie a sua língua do mal. Se você fizer isso, você vai ser feliz. A palavra de Deus está dizendo isso. Você sabe por quê? Porque vou fazer uma pergunta, por que será que nós vamos ser felizes quando nós refreamos a língua de mal? Sabe por que nós vamos ser felizes? Não vamos arrumar confusão, não vai ter briga, ninguém vai ficar falando mal de você porque você é uma fofoqueira, ou eu sou uma fofoqueira, ou um fofoqueiro, porque às vezes a gente fala só que mulher é fofoqueira, né? Mas homem também fofoca, e assim por diante, não é verdade? Então vamos lá, 1 Coríntios 6,10, olha o conselho que Deus quer falar para nós. 1 Coríntios 6,10. 6,10. Olha que coisa terrível. Deus está dizendo o seguinte: os fofoqueiros não herdarão o reino do céu. Você sabia disso? Olha só o que está dizendo aqui, ó. Tem um verso na Bíblia, aqui, vou falar um pouquinho antes aqui, ó. Ou não sabeis, versículo 9, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Olha o que está dizendo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injustos, nós sabemos que são pecadores, né? Os ímpios, os injustos. Eles não herdarão o reino dos céus.
E no versículo 9 e 10, ele faz uma lista de todos aqueles que não vão entrar no reino de Deus. E aí fala assim, ó, eu não vou falar todos, mas se você for ler a palavra de Deus, espero que você esteja lendo e que você leia. No versículo 10, olha o que está dizendo. Não vai entrar ladrão, não vai entrar avarentos, bêbados e nem maldizentes. E aí você pode falar, peraí, mas o que é maldizente? Eu vou deixar aqui do ladinho aqui, ó, para você ver o que é maldizente. Maldizente é você falar mal de alguém. É você caluniar, é você falar com mal intenção, sabe? Gente, isso é tão sério, mas tão sério. Porque às vezes nós cometemos esse pecado sem querer. Eu vou falar uma coisa para você uma vez. Eu li um texto e lá estava dizendo assim que quando nós falamos mal de alguém, nós estamos cometendo pecado. Mas também quem está ouvindo comete o mesmo. Porque se eu estou cometendo pecado de falar mal de alguém, mas tem alguém ouvindo, a pessoa está me dando oportunidade de pecar, porque ela quer ouvir. Agora, se aquela pessoa que está do meu lado, eu começo a falar mal de alguém, e ela fala assim, vamos mudar de assunto, tal, e vamos mudar para outra coisa, de repente ela disfarça, ela não vai deixar eu pecar. E eu também não vou fazer ela pecar, porque ela vai estar ouvindo. Você vê coisa séria? Então, uma vez eu coloquei no meu status do WhatsApp, coloquei no status lá do Facebook, ainda coloquei assim, olha, aquele que fala mal não deve... e fui falando lá, tirei uma print desse texto que eu li e coloquei lá. Você acredita que adianta alguma coisa? A gente fala para as pessoas, não adianta. Então, por isso que eu vim fazer esse vídeo. Esse vídeo é para você que às vezes gosta de falar mal dos outros. E às vezes tem pessoas que não quer ouvir de jeito nenhum que você quer falar, mas infelizmente essa pessoa tem esse hábito e ela continua falando e às vezes a gente não consegue fazer a pessoa parar. Então, olha só, se você estiver escutando esse vídeo e você me conhece e você sabe que eu não gosto de fofoca e não gosto de ouvir, então vai servir para você. Não fale mal de ninguém. E também preste bem atenção, quando nós criticamos muito os outros, nós deixamos de olhar para a nossa vida. Nós precisamos orar mais, buscar mais a Deus, pedir para Deus sabedoria dos altos céus para poder saber como falar das pessoas. Não com uma forma de crítica, não com forma de fofoca, porque isso vai fazer com que nós venhamos a perder a nossa salvação. É isso que você quer? Deixar as raposas grandes, você controla as raposas grandes, mas as raposinhas que podem fazer você perder o reino dos céus, você vai deixar que isso aconteça? Às vezes por causa desse órgão pequenininho aqui, ó, nós podemos perder a nossa salvação. Sabe disso? E eu vou deixar um outro texto aqui do lado também. Está escrito assim, ó. Se todos soubessem o peso da palavra, eles dariam mais valor ao silêncio. E é verdade. Se você soubesse, tem um verso na Bíblia que fala assim, ó. Irai-vos, mas não pequeis. Mas também tem um verso que fala assim, ó. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar. Nós devemos fazer isso. Nós deveríamos ouvir mais, falar menos e não irar. Porque é só assim que nós vamos conseguir estar fazendo a vontade de Deus. E para finalizar, eu gostaria de ler com você 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Olha que lá está nos dizendo. 2 Timóteo 2, verso 15. É o que Deus deseja para cada um de nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que venhamos a manejar bem a palavra da verdade em nossas vidas. Que nós possamos apresentarmos aprovados diante de Deus naquele grande e maravilhoso dia, quando Deus voltar nas nuvens do céu para nos buscar com poder e grande glória. Não vamos deixar as raposinhas fazer com que venhamos a perder a nossa salvação. Muitas das vezes estamos preocupados com pecados grandes, mas às vezes um pecadinho, que às vezes pode ser o pecado da língua, pode nos fazer perder o reino de Deus. E é isso que você quer para a sua vida? Eu creio que não, e nem eu quero para mim. Ainda fala assim, ó. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam
passarão a impiedade ainda maior. Mas eu quero lhe pedir, volto a falar com você. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro do que não tem do que se envergonhar. Que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ele fale para cada um de nós: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E não que ele venha falar para nós: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. E aí você pode falar: mas Deus, o que foi que eu fiz? Aí ele pode falar para você assim: você vivia falando mal da vida dos outros. Às vezes você era um cristão perfeito, mas gosta de falar mal da vida dos outros. E aí, vai adiantar alguma coisa? Você ter vivido uma vida toda querendo fazer a vontade de Deus, mas não conseguia controlar aqui a língua? Que a Bíblia fala que quando você controla a língua, você consegue controlar o corpo inteiro? Fica esse conselho. Que Deus possa te abençoar ricamente, que Deus te ajude, que Deus me ajude a fazer a vontade dEle e que venhamos a parar de falar mal da vida dos outros, porque às vezes nós deixamos de cuidar da nossa vida. Fica esse conselho para você e você pode ter certeza de uma coisa: a Bíblia na mão, joelho no chão, com Jesus no coração, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe ricamente.